Bom dia, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoados sejam todos através da palavra na qual vós credes. Há uma necessidade de se crer para receber. Portanto, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que dele se aproximam, creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. Paulo escreveu isso aos Hebreus, capítulo 11. E é muito bom nós meditarmos sempre um pouquinho nesta Bíblia gloriosa em todos os dias. Nós vamos tomar aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 1, começando no verso 3, ação de graças. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo. Pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Assim como a aurora, ela vai vindo até que se torna dia, e assim deve ser a nossa fé. Paulo está escrevendo isto, testemunhando, dando graças a Deus pelo que estava acontecendo com aqueles irmãos. Eles estavam crescendo na fé, crescendo no amor de uns para com os outros. Isto é algo sobrenatural, porquanto Jesus também já deixou-nos escrito que por aumentar a iniquidade, o amor, em algumas versões dizem de muitos, e eu tenho uma versão que diz de quase todos, se esfriará. Mas ali naquela cidade, com aqueles irmãos, estava acontecendo justamente o contrário, O que estava diminuindo era o ódio, a incredulidade, e estava crescendo o amor e a fé. Assim nós devemos observar se o que está crescendo em nós é segundo Deus ou é segundo o mundo. Se os nossos desejos estão sendo mais voltados para aquilo que é do mundo ou para aquilo que é eterno, que é celestial. É bom a gente analisar, pensar e fazer um exame introspectivo e ver realmente o que está nos fazendo crescer cada vez mais. Então, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Isso mostra que a fé traz uma resiliência, uma força escondida para suportar as contradições, para suportar as perseguições, para suportar as tribulações. Então, por isso, nós podemos dizer, em Cristo, somos mais do que vencedores, porque nós não lutamos com as nossas próprias forças, com a nossa própria inteligência, mas nós usamos a palavra para vencer aquilo que está contra nós. Paulo diz, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais,
sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Por que estou eu sofrendo? Por que está você sofrendo? Às vezes a gente para durante o dia e pensa assim, aonde estávamos, o que tínhamos. Mas por que você teve que enfrentar o que você enfrentou? Foi porque uma luz brilhou no seu coração. Por que Paulo deixou tudo que a sua carreira brilhante, louvável, um homem bem respeitado, bem quisto ali na sua região, bem instruído, poliglota, bem formado aos pés de um grande doutor chamado Gamaliel, para enfrentar o que, Paulo? Enfrentar perseguições? Enfrentar tribulações? Porque foi isso que ele encontrou ao receber a fé de Jesus, ao receber o amor de Jesus, ao receber a vida de Jesus, ao receber a luz de Jesus, que primeiro cegou através daquela visão que ele teve e depois lhe deu uma luz natural e espiritual, a qual ele jamais teria se não fosse aquele encontro que ele teve com Jesus. Jamais nós teríamos isto que estamos tendo, esta liberdade, este prazer que a palavra produz, se uma força maior não nos tivesse tirado da idolatria de onde estávamos. E quantos ganharam perseguições e tribulações ao deixar o sistema ao qual dizia ser o único caminho do céu, para realmente entrarmos no caminho do céu, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não um profeta que é caminho do céu. Só Jesus. Os profetas nunca puderam ser o caminho do céu. Ser como Cristo. Graças a Deus, porque nós estamos vivendo suportando perseguições, suportando tribulações, mas com regozijo na alma, com alegria na alma, com uma segurança na alma, que nada poderia nos dar a não ser a palavra. Então, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Pois estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Porque o Evangelho, ele deve ser aceito, ele deve ser crido e obedecido. Estão vendo as 3 etapas? O Evangelho devem ser aceito, crido e obedecido. E é justamente isso que nós estamos lutando para chegarmos
a este ponto de sermos achados dignos de padecer aflições por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que nos tem tirado da confusão religiosa e nos colocado na liberdade do Espírito. Olha, meus irmãos, devemos nos regozijar sempre e louvar a Deus. Então nós sofremos algumas coisas, mas sabemos que é para o nosso bem, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. E não da retribuição ao mal, por causa da perseguição, mas amando, mas perdoando. Que coisa gloriosa é esta Bíblia! Agora, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Vocês creram? Ao ouvir o Evangelho, então agora vocês não têm que obedecer um sistema, mas obedecer a Cristo. Quando vocês ouviram e creram, e Deus os capacitou para que pudessem deixar tudo para trás, para seguir somente o que a Bíblia diz. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. É isto que a palavra produz em nós. É isso que a palavra produz em seus corações. Essa vocação de Deus, por isso você pode compreender a palavra que nos coloca como filhos de Deus. Deus abençoe o seu coração, a sua vida, o seu trabalho, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós. Não escandalizado, que o Evangelho seja uma fonte de conversão, esse Evangelho que está em você, não a fonte de escândalo, uma pedra de tropeço. É isto que você deve buscar, ser uma carta lida, aberta e lida por todos os homens, mas para engrandecer a Jesus, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos fortificados nesta graça, sejam todos fortificados neste amor, todos fortificados nesta fé, nesta luz, aguardando com paciência, assim como o trabalhador, o semeador aguarda com paciência a chuva para regar, para molhar e aguarda a colheita. Valorize a sua vocação, valorize o seu chamado
e obedeça a este Evangelho, que deve ser aceito, crido e obedecido. Seu mandamento divino requer entrega absoluta a Deus, mediante a paz efetuada por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir esta frase? Porque ela deve estar impregnada em nós. Ela deve estar em nós. Então o Evangelho deve ser aceito, crido e obedecido. Seu mandamento divino requer entrega a Deus mediante a paz efetuada por Jesus Cristo. Sejam todos fortificados neste Evangelho glorioso, o Evangelho que traz paz, alegria, cura e satisfação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.